Hoje, o texto base aí, para a gente poder ter o nosso momento aqui de meditação, para a gente poder construir o nosso papo vertical, está no livro de Bereshit, capítulo de número 3, verso de número 1 até o verso de número 6. E ali nos é dito: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Eterno havia criado. Certa vez, a serpente perguntou à mulher: Hashem realmente disse que vocês não devam comer do fruto de nenhuma árvore aqui do jardim? E a mulher respondeu: nós podemos comer das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que nós não podemos comer. Pois o Eterno disse: não comam, nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Adonai sabe que no momento em que comerem do fruto, os seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, conhecerão o bem e o mal. E a partir daquele momento a mulher viu que a árvore de fato era linda, e o seu fruto parecia delicioso. Então ela desejou a sabedoria que ele lhe daria. E assim tomou do fruto e comeu. E depois deu ao marido, que estava com ela. E ele também comeu. Amém? Queridos, hoje o Eterno tem uma revelação muito profunda para nós aqui sobre esta narrativa. E trazendo tudo isso para a nossa vida e para os nossos dias. Por isso, eu lhe peço, por favor, que você, ao ouvir este áudio, que você não divida os seus pensamentos com mais nada. Que você possa separar um momento único para isso. Para que não haja nenhum empecilho, para que você não tenha sua mente dividida. Amém? Então, escute com carinho esse áudio, pois eu tenho certeza que ele será um divisor de águas para a nossa vida. Glória a Deus. A narrativa do fruto proibido nunca foi sobre alimento. Foi sobre acesso. No Gênesis, quando o texto fala da árvore do conhecimento, do bem e do mal, a palavra hebraica usada aqui para o conhecimento é yada. E esta palavra, yada, não é um saber intelectual, mas é uma experiência íntima, vívida, algo interno. Então, a proposta da serpente não era coma algo. A proposta da serpente era experimente viver sem depender de Deus, para que você venha definir o que é certo e o que é errado. Uau! E isso muda tudo, meus irmãos. É a coincidência mais sutil, pois a serpente, ela, em momento algum, nega a Deus. Ela apenas altera a percepção de Deus. Veja que no texto ela declara: vocês serão como Deus. E aqui está um detalhe muito poderoso, que muitas das vezes passa desapercebido pelo leitor. O ser humano, ele já havia sido criado à imagem e à semelhança daquele que o criou, certo? Pois bem, então por que desejar algo que já era simples? Porque a tentativa não era se tornar como Deus, era se tornar independente de Deus. E o fruto era o gatilho. Tanto que o texto diz que o fruto era agradável aos olhos, pretendidos para dar entendimento, ou seja, o fruto ele ativava 3 camadas humanas. Primeiro era a estética, agradável aos olhos, era aquilo que parece bom, não é verdade? Depois ativa a camada do emocional, é o que eu desejo. E por fim o racional, é o que faz sentido para mim. Então este fruto, ele tem essas 3 camadas humanas. É o que parece bom, é o que você deseja e é o que faz sentido para você. Então, até aqui eu afirmo para vocês que a queda, ela não começou na mão. Quando ela tomou do fruto, não começou na mão. A queda começou na interpretação. Pois antes de comer o fruto, Eva já havia comido a ideia. Oh, Deus. E esse padrão ainda se repete, vem se arrastando em todas as gerações. Ocorre o mesmo nos nossos dias. Só que de modo mais sofisticado, do tipo, eu sei o que é melhor para mim. Eu não preciso consultar Deus, pois essa situação está tão certa quanto o ar que eu respiro. E o clichê mais usado aqui por todos gerou paz no meu coração. É de Deus. Você conseguiu perceber? O ser humano buscando uma independência de Deus o tempo todo. O fruto proibido não está isolado. Ele só mudou de forma. Agora ele aparece como autonomia planejada de maturidade. Pois a maturidade hoje, ensinada ao povo, não é uma maturidade espiritual que engrandece o teu eu superior, não. É uma maturidade espiritual que vai te distanciando cada vez mais do eterno. Você vai diminuindo a sua dependência, então você deixa de orar. Vai diminuindo a tua consciência de quem é você em Deus, então você deixa também de consultar os oráculos de Deus na bendita e santa palavra.
E vai surgindo aí o quê? A autossuficiência, a autoconfiança, né? E aí surge a consequência que poucos percebem. Quando se toma do fruto, os olhos se abrem. O texto nos diz isso. Só que, infelizmente, os olhos não se abrem para Sam, se abrem para nós mesmos. Veja que no momento em que os olhos deles, os olhos de Adão e Eva se abriram, eles viram que eles estavam nus. Eles viram a sua vergonha. A autoconsciência distorcida. E ali eles reconheceram a sua separação. Então, o pecado não foi apenas desobedecer. O pecado foi mudar o centro da referência. Porque antes de Eva tomar do fruto, comer e ainda dar ao seu marido, o Eterno definia tudo na vida deles. Mas a partir daquele momento, agora é o homem que interpreta. Ou seja, antes do pecado, o Eterno ele era a referência absoluta da verdade. Amém? Depois da queda, o homem passou a interpretar a realidade segundo a sua própria percepção. Dentro da maturidade que ele chama de espiritual. Então, o problema é que, antes do pecado, o Eterno era que definia o que era certo e o que era errado, o que era verdadeiro e o que era bom. Agora, após a queda, o homem passou a substituir a voz de Adonai por suas próprias interpretações. O problema não foi apenas a desobediência, o problema foi a troca da verdade revelada pela opinião. Guarda isso. Verdade revelada trocada pela opinião. Porque o Eterno já tinha revelado antes o que eles deveriam e não deveriam fazer. Até surgir a opinião de alguém que não estava ali no momento em que a verdade tinha sido revelada. E veio para poder distorcer toda a percepção. Então, a maior arma que o inimigo usa é o convencimento. Porque antes da queda, a verdade ela vinha de Hashem. Agora, depois da queda, cada homem passou a construir a sua própria verdade. Não vai longe, não. Pega uma mesa de 8 lugares, colocam 8 pessoas ali que são geradas no espírito, que nasceu de novo, que tem uma consciência transformada, um coração regenerado, e traz um tópico apenas no centro daquela mesa. Se você colocar pessoas que professam a mesma emuná, eles não vão conseguir chegar em um denominador comum. Por quê? Porque antes a verdade era absoluta. Mas após a queda, cada homem passou a construir a sua própria verdade. Então não vai haver acordo ali. Por isso que eu acho, desculpa a expressão aqui, perda de tempo. Esses debates que não edificam em nada. Esses podcasts que ficam aí, não mande link para mim dessas coisas, cara, eu não vou ver. Eu não vou assistir. Porque nas cartas de Tito, capítulo 3, verso de número 9, diz que fiel é a palavra. E que nós não devemos entrar em debates, em discussões acerca da Torá, acerca de genealogia, porque tudo isso é vão, tudo isso é inútil. Não que a genealogia seja inútil, não que a Torá seja inútil, é porque aquele debate está sendo feito por homens que passou a construir a sua própria verdade, e não tem mais a verdade absoluta que vem de Deus. Certa vez me mandaram aí um link de um podcast que ia ter um líder do Islã para poder falar do Alcorão, um líder do judaísmo para falar da Torá e um líder do cristianismo. Aí eu pergunto aqui para vocês, que coerência há nesse debate? Porque se você pega essas 3 referências e separa elas e coloca públicos do cristianismo para aquele líder, públicos do judaísmo para aquele líder, público, né, do Islã para aquele líder, para se debater um tema da fé que eles professam acreditar, eles não vão entrar em acordo. Então, o pecado não apenas afastou o homem do eterno. O pecado também levou o homem a confiar mais na sua interpretação do que na palavra revelada já do Criador. Então, aonde Deus definia, o homem agora passou a opinar. Aí eu acho, você não tem que achar nada. É o que a palavra de Deus diz e ponto. Cuidado com as interpretações. Cuidado. Ontem eu comentei sobre isso ainda com uma Haverá, da passagem do escriba, que chegou até o Rabone e perguntou, mestre, como é que eu faço para herdar a vida eterna? E ali Yeshua disse, como que você lê a Torá e como você a interpreta? Ou seja, a eternidade que eu e você tanto almejamos, buscamos, depende da nossa leitura e da nossa interpretação. Aí é onde entra o meu temor e o meu tremor. Por quê? Porque desde a queda,
A verdade de Deus deixou de ser absoluta para mim, por causa das minhas interpretações e por causa de opiniões alheias. Então, uma frase que eu posso usar aqui, que resume muito bem esse raciocínio, é: a queda aconteceu quando o homem trocou a revelação de Deus pela opinião da serpente. Ai, ai. Quantas pessoas hoje estão fazendo isso, gente? O Eterno já revelou algo para você na palavra, mas aquilo não é suficiente. Você precisa ir atrás de uma pessoa para ouvir o eis que te digo. Eu concluo aqui dizendo algo aqui para nós. O maior perigo nem sempre é a rebelião declarada. O maior perigo é a substituição daquilo que Deus disse por aquilo que alguém pensa. Toma muito cuidado com isso. Por isso, nós temos que ter cuidado com os eu acho, na minha opinião, se eu fosse você, tome muito cuidado com isso. Mas a pergunta central aqui não é o que eu acho e nem o que você pensa, e sim o que Deus diz. Se isso é o centro da tua emuná. Agora, se não é, eu sinto muito. Mas eu nunca vou falar para você aqui o que você quer ouvir. É o que a palavra de Deus diz e pronto. Essa é a revelação. O que passar disso aqui é a invenção do homem. Então a queda começou e o declínio ainda continua porque o homem trocou o assim diz o Senhor pelo eis que te digo. Antes da queda, Adão e Eva viviam na consciência da árvore da vida. A vida ela fluía de cima para baixo, do reino superior, que é Kéter, para o reino inferior, que era Malhut. Essa era a consciência deles. E de todas as emanações desta árvore. Aí a tentação veio para poder o quê? Provocar essa independência. E aqui nesse ato, eu ouso dizer que surgiu a primeira idolatria. Não a idolatria de você ajoelhar diante de uma imagem, fazer uma prece, um pedido, não. A idolatria de entronizar o seu próprio eu. Porque tirar altar e imagem diante dos olhos é muito fácil. Agora eu quero ver desconstruir o altar que está no coração. Como aconteceu com o povo hebreu lá. Tirar o povo hebreu do Egito não foi difícil, não. Difícil foi tirar o Egito do povo. Porque estava entronizado neles. Uau! Então, no momento em que o homem passa a decidir de uma forma autônoma o que é verdade, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é justiça, o que é injustiça, o que é graça, o que é misericórdia, o que é santidade, o que é pecado. Quando o homem começa a decidir de forma autônoma, independente de Deus, sobre essas questões, ele está colocando a consciência dele no trono que pertence ao Criador. Ele está fazendo exatamente aquilo que a serpente propôs a Eva. Ser como Deus. Por isso que ele falou, olha, não julgue para você não ser julgado. Antes de você falar do cisco do olho do teu irmão, tira a trave do teu. Por quê? Porque você não é Deus. Mas aí os santarrões aí, que já não tem mais a verdade revelada do Eterno, mas verdades construídas pelas suas próprias interpretações, saem julgando todo mundo como o grande juiz. Então, o significado de conhecer na linguagem hebraica é da'at, e não significa apenas uma informação intelectual. Da'at é uma experiência íntima. Por isso a Escritura diz que Adão conheceu Eva. Olha aí o da'at aparecendo, a intimidade, conhecer. Então esse verbo indica a união de experiencial, de experiência. Então, comer do fruto da árvore significa unir-se à realidade onde o bem e o mal se misturam uma percepção humana. É o conhecer aí. Gerou uma intimidade com aquilo. Feito isso, o homem deixa de enxergar através da luz divina e passa a enxergar através agora da sua própria interpretação. Por isso que está aí os erros grotescos ao longo da história. Se nós tivéssemos alinhados nesta palavra, falando e vivendo apenas a verdade revelada, a verdade absoluta, te falo sem sombra de dúvida, o Mashiach já tinha voltado. Mas por causa de toda essa distorção, os escolhidos estão perdidos. Porque não há verdade revelada mais do que essas opiniões de verdades próprias, construídas por líderes que comeram do fruto e têm atitudes como se eles fossem Deus. E nesse momento, a fonte que nós temos, que Eja falou, aquele que beber da minha água, uma fonte, um rio de vida vai jorrar, essa fonte ela começa a sofrer mudanças. Então Eja falou, olha, da água que você me der,
Você tornará a ter sede, mas da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Porque vai se criar uma fonte dentro de você. E rios de água viva vão fluir do teu interior, que vai jorrar até a eternidade. Então, quando nós substituímos a revelação pela opinião, essa fonte em nós sofre mudanças. Esse rio de vida é adulterado. Pois a queda diante do nosso Criador, ela acontece não por causa de um alimento que entra no estômago. A queda ela acontece porque há uma nova fonte de autoridade que entrou no nosso coração. Por isso, o efeito de toda essa tragédia no Éden não foi fome, foi vergonha. Porque se de fato fosse algo que entrasse no estômago, teria sido registrado fome. Agora entrou no coração, querido. É vergonha. A nossa geração está nua diante do Eterno, mas não é nudez de pureza, não. É de vergonha. Por tamanha bizarrice que se tem pregado, vivido, anunciado, revelado para o povo. É vergonhoso o que está acontecendo. Então, quando se muda a fonte, as escamas caem. E eu profetizo aqui nesta manhã que ainda dá tempo das pessoas perceberem a sua nudez. Por causa da autoconsciência, substituída da consciência de vida. Dá tempo ainda. A graça está aqui, ó. Agora, se o homem se afasta da revelação e abraça a opinião, ele só vai olhar para o seu próprio umbigo. É por isso que nós estamos vivendo esse egocêntrico, esse egocentrismo tão grande no meio do povo do Eterno. A nossa casa está dividida, o reino está dividido. Vocês estão conseguindo entender a revelação de hoje? Porque isso aqui não é opinião de homem, não. Ainda há esperança da restauração promovida pelo Mashiach. A Techuvá está aí, ó, para promover tudo isso. Pois o primeiro Adão nos disse, seja feita conforme a minha percepção agora. Já o segundo Adão, o vivificante, disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E aí? Qual Adão você está seguindo? O que saiu do Éden ou o que está nos levando de volta para o Éden? A redenção, amados, ela não consiste apenas em perdoar pecados. A redenção ela consiste em restaurar a dependência perdida no Éden. E a Techuvá é o caminho de volta à árvore da vida. Pois nos leva a passar pela rendição da autonomia espiritual. E a mesma árvore, ela continua diante de cada um de nós todos os dias. Quando decidimos o que é pecado segundo a nossa opinião, o que é verdade segundo a nossa conveniência e o que é justo segundo os nossos interesses. Será que nós estamos estendendo a mão para o mesmo fruto? Pois quando buscamos a vontade do Eterno acima dos nossos desejos, nós retornamos ao antigo vivo e santo caminho e começamos a encontrar descanso para a nossa alma. Então eu repito aqui mais uma vez, a tragédia do Éden, como nos foi dito, não foi sobre comer. Foi sobre quem teria o direito de definir a realidade. E essa continua sendo a batalha espiritual mais profunda da humanidade. E as pessoas não estão percebendo isso. Então o problema nunca foi o fruto que entrou pela boca, mas foi a independência que entrou no coração. Que o Senhor me dê graça para orar pela vida de vocês. Me dê graça, Senhor. Me dê graça. Tem misericórdia na minha vida. Pai eterno, hoje nos colocamos diante de Ti com muita humildade, muita verdade. Nós reconhecemos que o problema nunca foi apenas o fruto que entrou pela boca, mas a independência que tentou e vem tentando todos os dias ocupar o lugar de honra do Senhor na nossa vida. Por favor, perdoa pelas vezes em que nós confiamos em nossa própria compreensão do que na Tua sabedoria. Perdoa
quando nós buscamos caminhos que pareciam corretos aos nossos olhos, mas que, na verdade, foram caminhos que nos afastaram cada vez mais da tua vontade. Por isso, nesta manhã, eu lhe peço, quebra em nós toda raiz de autossuficiência, de orgulho, de rebelião. Remove o desejo de viver sem te consultar, de decidir, sem te ouvir, de caminhar sem a direção do teu espírito. Assim como os nossos primeiros pais desejaram determinar por si mesmo o que era bom, o que era mal, nós renunciamos hoje toda a pretensão de governar nossas vidas sem a tua presença. E declaramos que tu és o nosso rei, o nosso pai, a nossa fonte de vida. Por isso nós profetizamos sobre esses dias que o espírito de dependência santa será restaurado ao povo do Eterno, pois aonde houve independência, surgirá novamente a submissão, eu creio nisso. Onde houve confusão, haverá discernimento. Onde houve afastamento, haverá reconciliação. Eu declaro, Senhor, que a minha geração não viverá apenas de conhecimento, mas de relacionamento contigo. Que não buscará apenas informação, mas intimidade contigo. Que não correrá apenas atrás de respostas, mas sim da tua presença. Oh, Pai, gera em nós um coração semelhante ao do teu filho que dizia: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que os nossos olhos desejem te contemplar mais do que contemplar os frutos deste mundo. Que os nossos ouvidos venham a valorizar a tua voz acima de todas as outras vozes. Que o nosso coração encontre descanso na independência. Ou melhor, Senhor, que o nosso coração encontre descanso na dependência e que venha se completar totalmente na confiança que vem de ti. Eu profetizo que esse mês de junho será um tempo de alinhamento, um tempo de rendição, um tempo de retorno às origens da Emuná. Eu creio nisso, Senhor. Nós estamos trabalhando para isso, Senhor. Eu estou me esforçando para isso, Senhor. Um tempo em que muitos tocarão na hora do Mashiach e vão trocar o controle pela confiança, a ansiedade pela dependência e o orgulho pela obediência. Eu declaro que o fruto proibido, que produziu separação, caia por terra agora. E que a presença do Senhor que está aqui possa produzir restauração, Senhor. Nós temos consciência que a independência trouxe queda, mas a dependência vai trazer vida e vida em abundância. Pois nós não viveremos guiados pelo que parece certo aos nossos olhos. Nós não viveremos como se não houvesse um juiz sobre nós. Mas nós viveremos por aquilo que procede da boca do Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach. Que o meu choro não seja um lamento como de Jeremias, que vem chamando o povo a um arrependimento, que vem chamando o povo a voltar ao caminho antigo, que vem chamando o povo a ouvir as trombetas, a buzina dos atalaias, e o povo disse: nós não iremos voltar, nós não iremos ouvir. Não, Senhor, que não se repita na nossa geração isso, mas que o nosso povo possa de fato ter escutado o alarido dos céus através desta palavra, e dizer sim à restauração, e dizer sim ao retorno, ao antigo vivo e santo caminho, a dizer sim a seguir os passos do segundo Adão, para que nós possamos voltar e reconstruir o nosso relacionamento contigo, relacionamento esse que se perdeu lá no Éden. Amém, amém. Beijo grande no coração de vocês. Que o Eterno, bendito seja Ele, te abençoe e te guarde. Que Ele levante o rosto sobre a tua vida e te agracie, que sobre a tua vida o Eterno levante o rosto e te dê a mais perfeita shalom. Amém? Não a shalom deste mundo, mas aqui vem do Filho unigênito do nosso Abba. Eu amo muito a vida de vocês, muito, muito a vida de vocês. E me disponho todos os dias a estar aqui, como mordomo, para poder servir o pão do céu e, se necessário for, lavar os pés de vocês. Amém? Fique na presença do Eterno. Shalom, irmão.